queria dizer que a Fernanda Santos é uma doutoranda que faz doutorado aqui em Portugal, faz doutorado no Brasil. Ela é coautora do texto e autora do título, que é bastante pretensioso, mas aqui hoje eu não vou falar de tudo isso por razões que eu vou expor agora. Eu preferi os detalhes, né, e respostas. O título será alterado, ele não pode ser tão contundente, mas os detalhes conceituais e detalhes narrativos, descritivos, eles vão ficar no artigo. E eu optei então para falar diretamente com vocês sobre algumas questões que me parecem que passam pelas questões da compreensão da forma como se organizou o contato, vou dizer assim, entre os povos ibéricos, os portugueses, na parte que descobre da América, e os indivíduos que lá eles encontraram. E nos meus estudos, e eu tenho uma convicção plena disso hoje, que a atuação da diocese ou arquidiocese, nesse período que ela foi responsável pelo Brasil, foi um período relativamente curto na história, mas que deixou marcas significativas. Foi um período de 20 e poucos anos, 1533, 1551. Ele só pode ser compreendido, do meu ponto de vista, fundamentado em alguns temas, e serão esses temas que eu pretendo rapidamente abordar no tempo que me cabe aqui. O primeiro tema é a questão de que, ao contrário do que os indivíduos que tiveram contato com a América, eles encontraram indivíduos, pessoas. E essas pessoas que eles encontraram na América, elas foram amistosas. Mesmo que tenha se levado 50 anos para os teólogos, juristas e exegetas definirem que esses indivíduos eles eram gente, tinham alma, foi só em Valladolid que se chegou à conclusão, não, eles não podem ser escravizados, eles devem, veja que problema, porque quem estava fundamentando esses princípios, como nós vamos discutir um pouquinho, era Aristóteles, era Santo Tomás de Aquino, eram os neotomistas. Não era uma brincadeira de dizer, não, os índios são quase gente. Vamos tentar então discutir um pouquinho isso, ou apresentar algumas discussões, e depois, inclusive, ouvirmos sobre isso. Um segundo ponto que me parece que passa pela essa compreensão da atuação da diocese, me referir assim, a de Funchal, é que está exatamente nesta questão da natureza desigual dos indivíduos. Uma outra questão que é fundamental, principalmente para entender a atuação na segunda metade do século XV, XVI, e em todo o século XVII, é a questão de um conceito ou de uma preocupação que, se não atingir a todos os lusitanos do continente ou das ilhas, era a questão do Quinto Império. Era uma questão, a figura mais importante do templo, defendia em todos, na Capela Real, na colônia, em todos os lugares onde ele falava dessa iminência do Quinto Império do mundo, que é o padre Antônio Vieira, que foi diplomata, que foi economista até certo ponto, que foi até soldado, que foi um grande pregador, mas que foi também superior dos aldeamentos ou das missões de uma parte do Brasil. Esse é um outro tema que parece que, para compreender a atuação quase que invisível, eu ainda não escutei e não identifiquei suficientemente, talvez a minha colega do Rio de Janeiro, a Célia, ela vai trazer, eu vou deixar ela trazer esses elementos para verificar. É muito difícil na documentação identificar aqui está a atuação do bispo de Funchal. É um desafio, é uma provocação, Célia, não é assim. Uma outra questão que é fundamental é a questão do papel relevante que tinham as ordens e congregações religiosas nesse processo de ocupação do Brasil, aqui ocupação no bom sentido. E por ele passa a questão dos aldeamentos, ou missões, ou reduções, e os espanhóis, aliás, os espanhóis de 1580 e 1640 também tiveram impossível distinguir a ação dos portugueses e dos espanhóis. Então essas questões, mas nada poderá ser compreendido, me parece, muito pouco pode ser compreendido,
se nós ficarmos apenas numa análise da questão econômica, do interesse econômico da colonização, ou se ficarmos preocupados em identificar isso foi papel da igreja, isso foi papel do Estado. Porque nós temos convicção, e os historiadores, quase que de uma forma unânime, eles concordam que foi uma atuação conjunta. Então, meu modo de ver, foi decisiva a participação dos reis católicos e dos seus descendentes. Bom, dito isso, o que a gente percebe nos cronistas que tratam da colonização, que são documentos há muito pouco tempo, para o historiador 50, 100 anos é pouco tempo, valorizados, essas crônicas, que eram vistas como a carta do Pedro Vaz de Caminha, do localizador da América, enfim, esses documentos todos, eles eram vistos muito mais do ponto de curiosidade da literatura e não como documentos de análise histórica. E o que é que nós podemos depender ou extrair, não só o que está dito, mas também o que não está dito? O historiador é dado o direito hoje de dizer também o que não está dito no documento. Aí então, o Vieira disse, o bom historiador não é o que fala do passado, está no documento, é aquele que fala da história do futuro. Este é o verdadeiro historiador. Eu acho que o historiador um pouco ele deve ser isso, quando o documento não diz tudo, mas há nas entrelinhas, no discurso sempre há algo muito mais do que a gente pretendeu dizer, o que alguém nos disse. E o que espantou no primeiro momento é que esses povos eram incontáveis. Eles foram amistosos no primeiro momento, enquanto não mexeram com a religião deles. Porque aparentemente eles não tinham religião, eles não tinham fé, eles não tinham rei, eles não tinham uma organização política, eles não tinham lideranças, aparentemente. Depois se descobriu que eles tinham, e de uma forma muito arraigada. Então, qual é o grande dilema que se percebe no primeiro momento? Escravizá-los. Os princípios que se tinha era uma nova imagem. Quando eu lido com crianças, eu escrevi algumas coisas para crianças, eu vou muito nas escolas lá no Brasil, escolas de crianças de 12, 13 anos, né? É um livro para criança mesmo. Então, o que eu comparo a questão da localização da América com gente, uma população talvez tão numerosa, superior à que existia no Portugal tem. É o fato de nós, eu faço uma alegoria como se na viagem interplanetária nós descobríssemos um novo planeta e com uma população tão incontável quanto a população da Terra. Esse é o impacto. E essas pessoas no primeiro momento parece que não se comunicam, que vai ser um problema que nós vamos tentar abordar rapidamente, mas essa população é amistosa, mas não se tem certeza se eles são gente. Levou 50 anos, os nossos juristas, os nossos teólogos, os nossos exegetas discutiram durante muito tempo, uns de um lado, como foi o caso de Las Casas, Mendieta, Vitória, entre outros, e finalmente não, eles são gente. E aí que se desenvolveu a questão de que, se eles são gente, e eles nunca ouviram os princípios do cristianismo, eles não podem ser escravizados. Normalmente, quem não estuda profundamente a escravidão dos africanos, pensa que é uma questão econômica. Mas como é que eu sou jesuíta e sou superior da ordem e tenho centenas de escravos na minha fazenda? E não posso ter índios trabalhando diuturnamente na minha fazenda? O que justifica isso não é só o interesse econômico, mas é o interesse filosófico, que vem lá de Aristóteles, que é uma natureza desigual entre os indivíduos. Em última instância, se eu estou exagerando, depois os outros aqui me corrigem. Ser português no século XV e XVI era ser católico. Porque não ser católico, eu não estou falando nem cristão, porque o protestante, seja anglicano, luterano, o seguidor de outras religiões orientais, como o islamismo e outras religiões, eles eram vistos como hereges. E o herege é para ser convertido ou para ser destruído. Não esqueçamos que é um período de guerras, de conflitos, de recente momento da divisão, uma fratura exposta do cristianismo, falando apenas do que se chama popularmente de protestantismo. Então, para a igreja era muito importante esta questão. E agora aparece uma população incontável. Eu estou usando uma expressão dos cronistas. E essa população, vamos fazer o quê? Vamos escravizá-los como os africanos, que repudiaram os princípios. Eu estou repetindo o Vieira, no fundo, aqui. Os princípios do cristianismo, e eles têm que purgar como a cana que é plantada, pisada,
ela é moída, o pessoal aqui da Madeira conhece muito bem a forma de produção do açúcar, mas depois dá um açúcar maravilhoso. Se os africanos purgarem, etc., eles terão uma chance. Mas agora nós temos uma... Por que nós não temos essa população? E aí é que entra a questão da ideia do quinto império. Eu costumo dizer que no século XV e XVI, quem não era sebastianista em Portugal era joanista. E isso explica, em grande parte, por que a adoção do padroado. Porque essa negociação, há críticas de que o Estado se aproveitou da Igreja, por outro lado, que o Estado o rei, os reinos católicos prejudicaram a atuação da Igreja, e outro que a Igreja, há críticas de ambas as partes. Mas, na verdade, a grande tarefa de colonizar um espaço geográfico infinitamente superior ao espaço do continente das ilhas portuguesas. O fato de ter uma população que talvez ultrapassasse 2 milhões de habitantes era uma tarefa diante de um espaço geográfico de uma população realmente hercúlea. E este princípio de que um novo império se implantaria e o povo português era o povo eleito. É isso que o Vieira faz, não é só o Vieira, há toda uma pleia de pensadores que fundamentam o pensamento vieirano. O Vieira não surgiu do nada, ele tem antecessores que fossem sebastianistas, e Vieira então vai fazer toda a política de restauração do império, mas ele não é mentiroso, ele estava morrendo por mais de 90 anos e estava se comunicando com Amsterdã, com outras partes do mundo, dialogando com rabinos judaicos, com muçulmanos, Menasse de Israel e outros, perguntando: mas apareceu um cometa lá, será que não é o anúncio do Quinto Império? O Quinto Império significava que todos os recantos do mundo seriam cristãos. Aí não tinha mais importância de protestantes e não hereges, porque todo mundo seria católico. Só que os artífices desse grande projeto não era o Papa. O trabalho de conversão, o trabalho de conseguir recursos, o trabalho de transformação e da guerra, inclusive, ele era o trabalho do monarca. E usava-se a palavra missão, não é gratuito que os espanhóis e os portugueses usavam a palavra. A missão é um linguajar militar. E o militar que não cumpre a sua missão é um desertor. Ele não pode recusar a sua missão. Então, o que se percebe é que há um império construído. E aí é que toda essa aproximação, e ele não é ao mesmo tempo espiritual e temporal. Não há essa qualidade tão acentuada que normalmente nós percebemos em outros tempos do próprio catolicismo, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes teológicos, porque sei que tem gente aqui que sabe muito mais teologia do que eu, mas as influências, né, do dualismo é uma influência muito forte. Nós separamos, do meu ponto de vista, excessivamente a nossa vida espiritual, material, econômica, social e religiosa. Havia uma... No tempo não se percebia essa dicotomia tão acentuada entre esses dois mundos, o mundo da religião e o mundo das finanças, da economia e assim por diante. E aí a diocese de Funchal nesse aspecto? É só em 1533 que diz: não, Funchal vai participar, terá toda essa circuncisão, todo esse espaço geográfico representado em alguns continentes, né, inclusive no Brasil, está nesse bojo, nesse contexto. E no caso do Brasil, o que é que aconteceu? Nos primeiros 50 anos de colonização, há um acesso, há uma fixação muito tênue de elementos de origem portuguesa, quer da Madeira, quer de outras regiões do país. É um número muito pequeno de vidas que se estabelecem. Consequentemente, mais havia os gentios. E antes de Valladolid, já há uma atuação dos religiosos, ou seja, das congregações, ou seja, dos seculares. Mas há um número maior nesse primeiro momento de Funchal responsável pelo Brasil, religiosamente e pela Igreja Católica. Há um número muito maior de padres seculares, ou do clero não pertencente a ordens religiosas ou congregações. E eles têm uma função que ela é meio complicada, porque é muito mais de acompanhamento dos elementos que se deslocam para a colônia. E eu acredito, eu não posso afirmar, mas eu posso inferir que há uma participação nessas decisões também da arquidiocese ou da diocese de Funchal, na mudança de processo. Mesmo os primeiros religiosos, como Anchieta, vou falar um pouco de Anchieta.
O Anchieta pregava para os tupis, naquelas missões itinerantes. As missões não eram missões em aldeias, em locais fixos, como depois tem as famosas missões do Sete Povos, que é uma outra história. Uma história que tem muitas semelhanças, mas tem alguma diferença, que é no mundo espanhol, no antigo Paraguai. Os jesuítas ou outros mercedários, outra qualquer ordem, os mais visíveis são os jesuítas, que atuam nas missões itinerantes. E o Anchieta descreve muito bem isso. Ele dizendo, olha, a gente vira as costas, sai lá no fundo da oca, no fundo da floresta, eles voltam às suas antigas práticas religiosas. A antropofagia, que é um pouco de exagero. O missionário no campo, ele normalmente ele se torna um herói, né? Ele descreve quase sempre de uma forma, parece o demônio, a gente vira as costas, eles voltam para o pecado, da poligamia, etc. Então se percebeu o quê? E eu acho que o bispo responsável desse processo participava dessas decisões. E aí aqui é uma grande mudança, na partir da saída do Anchieta no meio dos índios, ele tentava dizer, não, mas como eu vou falar? Não sei se todo mundo sabe, mas no Brasil, do século XVI, nós tínhamos 1.100 e algumas línguas hoje identificadas, faladas. Consequentemente, significavam em tantas culturas. E como é que o jesuíta, ou qualquer outro religioso, fala como? Os turistas não, eles não falam, eles imitam os ruídos. Não, os europeus que não entendiam as línguas que eles falavam. Esse era o problema. Eles não têm religião, porque eles não percebiam as formas diferentes, mas algumas, como os Guarani, muito semelhantes. Depois no artigo a gente vai pôr algumas bibliografias onde tem essas informações também. Confesso que eu mando. Mas chega a dizer assim, olha, o Deus cristão, que é um Deus criador, provedor, bondoso, misericordioso, e eles vão, como é que eu vou falar Deus no tupi? E ele diz, mas eles não querem fazer o dia dele de Tupã. E ele, quando falava das maravilhas de Tupã, ele gritava Tupã, mas ele fugiu para a floresta. Por quê? Ele usava uma homologia, só que não funcionava. Ele dizia, mas por que não funcionava? Porque o Tupã era o Deus que queimava, era o Deus do trovão. Ele queimava a floresta, matava os animais, queimava as ocas. Então, as homologias não funcionaram. Aí ele dizia, não, mas eu vou falar do conceito de pecado. A poligamia é um pecado. Como é que você explica o pecado para comunidades que não dominam o conceito de pecado? Eles vivem numa economia quase que edêmica e não existe a ideia de roubo. O pecado não é. O pecado é falta dele. Então eles não conheciam. Como é que isso vai explicar o pecado? Era um problema muito sério. Tanto é que vai se mudar completamente a forma de evangelização, de catequese, financiada. Eu não vou falar de padroado, porque vai parecer coisa do tempo, vou falar de conceitos. Pagava-se para que as pessoas se preparassem. Os jesuítas faziam trabalho, eu conheço melhor os jesuítas, os outros faziam as outras ordens. O sujeito, ainda no século XX, para ir às missões do Paraguai, o sujeito tinha que ficar no mínimo 1 ano aprendendo a língua guarani. Então, havia uma dificuldade muito grande de comunicação. Eu prometi que ia tratar de 5 pontos, mas eu vou... Essas mudanças se devem através dos aldeamentos. Vou tratar de 2 ou 3 só. Os aldeamentos significavam retirar os grupos indígenas da floresta, aprender a língua deles. Por isso que a gente diz que culturalmente o português ou o ibérico, antes de impor, ele teve que ceder. Ele teve que aprender a se alimentar, ele teve que aprender a dormir no rede, ele teve que aprender a fazer casas, porque no mundo, apesar de a Ilha da Madeira também faz muito calor, enfim, foi necessário, teve que aprender uma língua significa um processo de assimilação cultural também. E foi isso que aconteceu de fato. Isso tem uma consequência muito bonita, do meu ponto de vista, para o catolicismo no Brasil. Tanto da influência dos indígenas como dos africanos. E nas aldeias, talvez vocês conheçam o processo de missões, eles tinham uma rotina diária de atividades religiosas, de cantos, de música, onde há projetos. Por isso, quando eu falo de colonização, durante muito tempo se falou os portugueses foram desleixados com a colonização. Não, é um projeto muito bem elaborado, que é feito pelo reino e pela igreja. Não dá para entender a economia, não dá para entender, do meu ponto de vista, a evangelização, sem que isso se perceba de uma forma conjunta. Eu sempre falo da transferência de um projeto cultural. Eu sei que um marxista vai dizer que eu sou sonhador. Não.
se transferiu, tentou transferir uma língua, uma religião. Isso trouxe consequências muito sérias para a população local, como o nosso colega aqui falou anteriormente, os nativos, como ele falou. Mas essas consequências, elas existiram de fato, não podemos esquecê-las. Mas a ideia da transferência de um projeto cultural, tanto é que o rei vai para o Brasil no começo do século XIX. Essas mudanças se dão então dentro de uma rotina nas missões, onde se ensina a cantar, a rezar, a trabalhar, as primeiras letras, as meninas, alguns comportamentos, e assim se conseguia aparentemente, mesmo que havia uma mortalidade muito grande, aparentemente implantar de uma forma. Eu vou cobrir por aqui, depois se houver perguntas a gente pode discutir mais, tem um artigo. Eu queria dizer o seguinte sobre a participação de Funchal e da igreja no processo de colonização. Muitas vezes foi criticado pelos teólogos mais ortodoxos ligados à Santa Sé. Eu, quando falo de catolicismo, não é um privilégio, mas eu falo assim, o catolicismo do Brasil, sem ser heterodoxo ou herege, o catolicismo no Brasil, todo mundo sabe que ele tem umas características, e eu acho que tem uma influência muito grande em Portugal também. É um catolicismo muito mais afetuoso. A Nossa Senhora Aparecida tem quase que uma relação de mãe com as pessoas. Há uma tolerância maior para algumas coisas que poderiam ser consideradas pecados no século XIV, XV, mas que não são toleradas. Há uma tendência que às vezes sim, heresia, pode se chamar de ecumenismo, mas às vezes assim como diria o Dom Eusébio Chaves, assim, você hoje, o Dom Eusébio é o cardeal da Ordem do Sagrado Coração de Jesus, ele dizia assim numa pregação no dia de Cristo: não adianta vocês virem aqui à igreja hoje e participarem da Eucaristia, e amanhã o sábado virem à Umbanda. Para o teólogo que conhece os refinamentos do catolicismo e do espiritismo, né, não vê o teólogo que conhece de uma forma profunda, ele sabe que é uma contradição. Se você afirma os princípios do cristianismo, você nega. Não tem como a reencarnação, ela não tem uma sintonia com a ressurreição. Mas isso é um teólogo. O sujeito que está lá na igreja, ele não tem um problema nenhum de consciência. Então eu diria que além de todo o trabalho do esforço dessa transferência de um projeto cultural, eu acho que até a imagem, a alegoria do Vieira, né, uma muda cultivada, né, no solo fértil, ela transferida para a colônia, ela, dependendo do solo que ela recebe, ela poderá ser uma grande árvore frutífera, frondosa e assim por diante. Então, eu vejo assim nesse processo de colonização conjunta, de modo especial do ponto de vista dos indígenas do Brasil e da América, eu diria assim. Sem a Igreja Católica, eles teriam sido escravizados juntamente com os africanos no século XVI ou XV, XVI. E essa atuação, nós poderíamos discutir a questão de quantos índios morrem nos primeiros contatos. Nós poderíamos usar a expressão de que muitos grupos desapareceram, infelizmente. Mas eu diria que este processo e a sobrevivência de muitos grupos indígenas, elas dependem, e a tolerância que hoje se dá. Eu conheço um jesuíta chamado Bartolomeu Meliá, que é meu amigo, escrevemos algumas coisas juntos sobre os índios, que ele está há 54 anos vivendo no meio dos índios Guarani. E acredito que ele fez um papel de missionário como poucos. Mas ele nunca tentou converter, seja muito mais no exemplo de vida, na reciprocidade, vivendo os princípios do cristianismo no meio deles, ou nas suas pregações, do que propriamente tentando dizer que isso não pode, aquilo não pode, ou participando das suas cerimônias religiosas com a autorização dos seus superiores, etc. Então, eu acho que este é o papel que também Funchal está dentro deste processo, um curto espaço de tempo dentro do Brasil, mas que não significou uma ruptura, mas significou sim, tenho convicção disso, que significou retirar de Funchal esta missão que era impossível dentro da área que ele competia,
era uma forma de reforçar este trabalho de missionação. Esse trabalho em que o gentio era alguém que só poderia ser escravizado quando ele não aceitasse os princípios do cristianismo ou quando ele fosse já escravo anteriormente. Essa legislação estabelecia. E essa legislação, que ela se torna escrita, ela é uma grande influência desta prática de que ser desconfiado. Ele aprende a falar, ele aprende os princípios, ele vive a caridade melhor do que ninguém, a reciprocidade. Eu queria falar um minuto, mas não vai dar, sobre a reciprocidade do carinho, não é possível. Isso é um grande trabalho. Tenho convicção plena de que, não estou falando nenhuma novidade, que a atuação do Estado português, dentro desses princípios do padroado, protegeu durante muitos séculos, mesmo que hoje eu acho que são poucos os mesmo que acham no Brasil mais de 200 instituições querendo salvar os índios, que a gente não sabe do quê. Eu acredito que a forma de processo, ele tem esse processo de padroado, essa atuação conjunta, ela tem que ser entendida dentro do contexto do tempo. Não como um árbitro, como um juiz, mas com a convicção plena de que sem a presença do padroado, essa atuação do padroado, as consequências teriam sido mais desastrosas, de modo especial para os povos americanos. Desculpe,